E aí, cara, tudo bem? Tudo certinho? Vamos para nossa aula então de ácidos e bases. Só que agora não é apenas na inorgânica que nem a gente fez nas funções inorgânicas, né? Agora a gente está falando de orgânica também. Orgânica e inorgânica, tá? Qual que é a questão? Eu não vou te dar um bizu, eu não vou te falar como que tu resolve tal questão, não. Por quê? Porque não é assim que funciona, tá? É um conteúdo que tem uma teoria mais densa, tá? Tu tem que saber aplicar isso em diferentes casos, tá bem? Não é fácil, não é fácil. Depois tu vai pegando a prática, vai ficando mais tranquilo. Mas de primeira, sim, não é fácil, tá? Já caiu no ITA muitas vezes, no IME muitas vezes. Não vão te pedir isso em vestibulares menos concorridos, tá? Isso aqui é mais pro ITA e pro IME mesmo. Nem para os outros militares eles pedem muito, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que tu tem que saber. Primeira coisa. As três teorias que tem, né? Primeira, a de Arrhenius. Arrhenius, tá? Durou pouco, não é a mais certa, né? Mas seguinte, primeiro, nessa parte inicial da aula, vamos falar só de ácidos, tá? Vamos falar só de ácidos, porque é o mais fácil de tu fazer análise, tá bem? Vamos lá. Para Arrhenius, o que são os ácidos, tá? Os ácidos de Arrhenius, eles liberam um H+ em solução. Só isso. Essa foi a definição do Arrhenius, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um HCl, eu boto ele em solução aqui, ele vai soltar um H+ e um Cl-. Meio óbvio, né? Beleza. E as bases vão soltar o H-, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o hidróxido de sódio aqui, NaOH, bota ele em solução, ele vai soltar o Na+, mais o H-. Foi isso que o Arrhenius disse, tá? Os ácidos liberam H+ em solução e as bases liberam OH- em solução, tá? Mas aí veio a pergunta para o Arrhenius. Veio a pergunta para o Arrhenius. E compostos como, por exemplo, o NH3? E aí? O que vai acontecer com ele? Ele vai soltar um H+ e vai ficar com NH2? Mas, tipo, o NH3 ele é estável assim, entendeu? Ele é estável. Então, ficou essa dúvida assim para Arrhenius, ele não soube responder. Então, logo mais veio a segunda teoria, tá? Veio a segunda teoria de Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry. Lowry, sei lá. Lowry, tá? O que essa teoria diz? Ela é um pouquinho mais correta no sentido químico, assim, né? Para eles, o que eram os ácidos? Os ácidos, eles doam um H+. Doam um H+. Tá? Basicamente isso. Basicamente isso. Tá? E as bases recebem um H+. Se eu tenho, então, por exemplo, eles já sabiam que o HCl, o ácido clorídrico, ele era ácido, tá? Sabendo disso, reagindo ele com água, o que tu teria? Tu teria um H3O+, mais o ânion do cloro, mais Cl-, tá? O HCl é um ácido, já era sabido disso, então a água tinha que ser base. Isso aqui seria o ácido conjugado, que eles chamavam, e o ânion seria a base conjugada, tá bem? Como o H3O+, ele não é estável, né, o hidroxônio não é estável, ele se dissocia, né, ele se decompõe, vai se decompor em H2O mais o H+, tá certo? Então, assim, eles formam aí a reação global. HCl, que vai reagir, então,
para formar o H+, mais o Cl-. Dessa forma, o HCl, ele solta um H+, né, ele doa um H+, então ele acaba sendo um ácido, tá? Para Bronsted-Lowry, segundo essa teoria. Tá? Se eu pego, então, o NH3, justamente o que gerou dúvida na teoria de Arrhenius, se eu pego a amônia e reajo ela com água, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou formar um NH4+, um amônio, mais um OH-. Ué, como assim? Então quer dizer que a água aqui doou um H+. Doou um H+, né? E sobrou o OH-. Então a amônia seria aqui uma base, porque ela recebeu um H+. Base, a água seria um ácido, tá? O amônio seria o ácido conjugado e a hidroxila, base conjugada, tá? Então, com essas duas reações, perceberam o seguinte, olha só, a água antes era base e agora a água se comportou como ácido. Como assim? Meu Deus. Então, isso gerou grande dúvida e isso foi o que trouxe a teoria do Lewis para ser a mais aceita. Por quê? Olha só. Se uma hora a água é base e outra hora a água é ácido, a gente pode falar que quem doa H+ é base, quem recebe H+ é ácido? Não, não pode, né? Não pode. Porque aqui a água recebeu um H+. E aqui a água doou um H+. Então eu não posso falar que a água é base ou ácido, depende da reação. Então, chegou-se à conclusão que o melhor seria estudar o mecanismo da reação. O mecanismo para determinar quem é ácido e quem é base, dependendo da reação. E dependendo do composto, é claro. Tá? Então, foi aceita a teoria que estudava o mecanismo das reações. Tá? Então, por exemplo, escrevendo o mecanismo para essa reação aqui, tá? O que eu tenho? Eu tenho a amônia, NH3, assim, certo? Com os dois pares aqui. Vou até pegar um azul aqui, né? Para simbolizar os elétrons. Tenho a amônia, depois eu tenho a água, que eu vou escrever assim, ó, H ligado ao H. Vou escrever assim, tá? E aí eu vou ter a minha reação. Qual que é o mecanismo da reação? O que isso significa? Significa que um certo composto vai atacar, entre aspas, vai atacar o outro composto, tá? Ou seja, os elétrons, eles vão ser atraídos por um polo positivo, ou um polo negativo vai acabar repelindo e tal, depende disso, tá? Por exemplo, aqui na água eu tenho um polo negativo aqui e um polo positivo aqui, tá? E aqui na amônia eu tenho polos positivos nos hidrogênios e um polo negativo no nitrogênio, porque ele é mais eletronegativo. Então ele acaba ficando mais negativo, tá? O que tu tem que saber? Negativo ataca positivo. Sempre. Sempre, 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 sempre. Por quê? Cara, porque elétrons se movimentam, prótons não. Então, o negativo vai atacar o positivo. Negativo. Vou fazer assim, ó. Negativo
ataca positivo, tá? Que aí o positivo representa assim, o vermelho, tá certo? Beleza. Então, o que iria acontecer? Olha só, os elétrons livres aqui do nitrogênio vão atacar o hidrogênio. Eles vão atacar o hidrogênio, e tu representa assim mesmo, tá? As flechas azuis, elas são o caminho do elétron. É isso que representa a flecha azul, tá? E a gente vai usar muito essa notação de atacar aqui no estudo de ácidos e bases, principalmente na orgânica, né? Então tá. O que vai acontecer? Esses elétrons vão meio que roubar esse hidrogênio, vão se grudar no hidrogênio, tá certo? Então, eles se grudando, ficaria mais ou menos assim, né? Um H, 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 H. E aqui estaria preso um OH, certo? É isso, tá? E agora? Cara, essa molécula tá horrível, tá horrorosa, 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 tá? Por quê? Primeira coisa, o hidrogênio fazendo duas ligações aqui não existe, né? Não existe. Segundo, o nitrogênio fazendo 4 ligações, ele não tá nada feliz. Nada feliz. Ele até consegue, né? Mas não tá feliz. Isso aqui não existe. Então, o que vai acontecer? A gente pode escrever que o nitrogênio vai atacar o hidrogênio e que essa ligação aqui, ó, vai ser quebrada. A gente pode escrever assim, a flechinha indo para fora, assim, ó. Vai ser quebrada. Essa ligação aqui, ó, não existe, tá? Então, quando for quebrada essa ligação aqui, hidrogênio e oxigênio, quem que vai ficar com o elétron? Quem que vai ficar negativo? O oxigênio. Ele é mais eletronegativo. Então aqui a gente vai acabar tendo uma hidroxila carregada negativamente, certo? E um amônio carregado positivamente, tá certo? E aí essa carga positiva seria do nitrogênio, entendeu? Esse aqui que é o mecanismo, olha só, NH4+, OH-, NH4+, OH-, entendeu? É isso aí, né? É isso aí. Cara, é importante que tu saiba também calcular as cargas formais, tá? Porque às vezes pode te bater uma dúvida, pode acabar não sabendo aí, né? Como é que eu vou calcular a carga formal desse nitrogênio aqui, por exemplo? Tá? Como é que eu calculo a carga formal para saber que tem um mais aqui e que eu não estou fazendo bosta, tá? Primeiro, tu vai pegar os elétrons que ele tem na camada de valência, certo? Que são 5. 5, tá? Depois, tu vai pegar e tu vai subtrair os elétrons que estão sendo compartilhados aqui, né? Nas ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 8. Na verdade, vamos escrever a fórmula, né? Para tu já saber, ó. Elétrons de valência. Elétrons da camada de valência. Tá? E aí, tu vai fazer o seguinte. Subtrair elétrons livres. Vai subtrair também elétrons das ligações, né? Como é que eu posso dizer? Menos número de ligações, pode ser. Número de ligações. Não, vamos colocar elétrons de ligação, pode ser, tá. Elétrons de ligação. E esses últimos aqui por 2. Isso vai te dar a carga formal. Tá? Ninguém usa essa notação, escrevi agora só por ser assim. Tá? Então, assim, por causa do nitrogênio, elétrons da camada de valência, 5. Beleza? 5. Menos. Elétrons livres, 0. Ele não tem nenhum ali, 0.
Elétrons de ligação, a gente já contou que são 8, divide por 2, menos 4. Carga 1. Tá bem? É isso aí. Não te perde, não te perde. Tá? Vou só confirmar uma coisinha aqui bem rapidinho. Mas a carga formal ela te ajuda para ver se tu não está escrevendo bosta. Tá? E no caso desse nosso amônio aqui, ele é instável, justamente porque o nitrogênio está fazendo 4 ligações, né? Então logo esse NH4+, ele vai se dissociar em NH3 mais um H+, basicamente, tá? Então essa reação continua sendo uma bosta, tá? Mas é a vida, né? É a vida. Beleza? Tá. Ok. Beleza, vamos continuar então. Vamos pegar mais um exemplinho aqui. Mais um exemplinho. Se eu tenho, por exemplo, aqui e aqui, tá. Vou pegar, por exemplo, então, este composto aqui, o H, aqui, mais NaOH, tá? A gente sabe que isso aqui é uma base, né? É uma base. Mas beleza, vamos analisar o mecanismo da reação. Vamos ver, olha só. Aqui a gente sabe que vai ter um polo positivo e um polo negativo. A hidroxila é negativa. E aqui, positivo. Tá? E aqui, ó. Aqui a gente sabe que a hidroxila é negativa. E aqui esse carbono aqui vai ser positivo, sei lá. Tá? Cara, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar que essa hidroxila aqui vai atacar o sódio. Atacar o sódio. Tá bem? O que isso aqui vai nos gerar? Ah, mas por que não é essa hidroxila que ataca aqui? Cara, experimento. Às vezes pode acontecer sim. Por isso, esse é um dos motivos que fazer esse tipo de reação é muito caro e tem um rendimento tão baixo, tá? Porque pode acabar, por um milagre do destino, que a hidroxila acabe atacando aquele carbono ali, que está deficiente em elétrons, enfim, pode acabar acontecendo, tá? Então, na maioria das questões que tem esse tipo de reação, ele meio que te dá uma dica. Ou ele te fala o que é formado e ele te pede para explicar, ou ele te dá uma dica do que vai ser formado, tá? Mas vamos supor então que a hidroxila aqui do benzeno ataque o sódio. O que a gente vai formar? A gente teria aqui um OH que estaria se unindo com um Na, uma ligação iônica, né? Só que o oxigênio aqui, fazendo duas ligações, já está errado. É, 3 ligações aqui, né? Com uma iônica, tá tudo errado essa porra aqui. Então olha só, a hidroxila vai ficar sozinha, né? Na verdade estaria aqui, né? OH. Estaria assim. Olha só o que aconteceria. O O é negativo, o Na é positivo. Esse OH com esse H não estão nada felizes ali. O que vai acontecer? Eles saem para fora e formam água. Tá? Então a gente pode falar que esse nosso amigão aqui, ele atacou o outro, certo? Ele atacou o outro. Então, que a gente pode acabar pensando assim, bah, ele é básico, ele é ácido. Não, né? A gente sabe que isso aqui é uma base. Isso aqui é base. Base. Esse aqui vai ser um ácido. Essa aqui vai ser a nossa base conjugada. E a água vai ser o nosso ácido conjugado. Tá bem? Então, assim, a teoria
que mais tomou conta, que mais foi aceita, foi a que leva em consideração o mecanismo da reação, tá? Como, por exemplo, um dos motivos foi que a água ora se comportava como base, ora se comportava como ácido. Então, essa foi a teoria mais aceita, que foi justamente a teoria de Lewis, Gilbert Lewis. O que ele falou? Olha só. Ele falou o seguinte, ele falou que um ácido aceita um par de elétrons. Tá? Então, se tu for analisar um ácido, ele aceita um par de elétrons, tá bem? Então, aqui, ó, nesse mecanismo que eu escrevi, olha só, quem que era o ácido? Era a água, certo? Ó, a água é um ácido. Ela que aceitou o par de elétrons, beleza? Tu pode pensar assim, e a base doa o par de elétrons. Vou tomar uma aguinha. Ui, beleza. Que mais? A reação tem alguns motivos pelos quais ela acontece. Tá? Motivos. Vamos lá. Eu vou explicar cada um deles, tá? Vou dar exemplos, tá? Para ficar mais claro. Mas é importante que tu saiba disso aqui. Primeiro motivo. Hibridização. Se tu não sabe hibridização, te recomendo ver o meu vídeo de TLV, tá? De teoria da ligação de valência, que eu falo mais disso lá. O que é a hibridização, cara? É um meio que o pessoal encontrou para justificar as coisas, tá? Ele meio que não explica, quer dizer, ele não prevê nada. Alguns casos a hibridização não consegue explicar, tá? Mas a maioria ela explica. Tá? Segundo, eletronegatividade. Negatividade. E a gente tem também raio atômico. E mais um aqui que a gente pode colocar. Pode ser hibridização, eletronegatividade, raio atômico. A gente pode colocar ressonância também. Ressonância, tá? Vamos lá. Olha só. Segundo, a hibridização. Vou dar um breve remember aqui. Fazer uma relembrada, tá? Uma relembrada boa. Vamos pegar em comparação com o carbono, tá? Qual que é a distribuição eletrônica do carbono? O S e o P aqui. O carbono tem 4 na camada de valência. 2 aqui, 1, 2. Essa é a distribuição eletrônica do carbono, tá? O que eu quero te falar? Quero te falar que dependendo do caso, essa distribuição ela continua sendo assim, ele continua tendo 4 na camada de valência, mas a distribuição eletrônica pode se rearranjar de uma forma diferente, tá? Dependendo do caso. Por que ele vai mudar? Depende. Para que vai ser mais conveniente para a reação, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui CH4, tá? CH4 aqui. Tá? Quando eu tenho o CH4, o que ele vai acabar fazendo? A gente sabe que, como ele tem 4 ligantes, ele vai acabar sendo sp3. Tá? A gente pode falar isso. sp3. Na prática, o que iria acontecer?
iria acontecer que esse elétronzinho daqui, ele ia acabar pulando, ele ia sofrer uma promoção energética, promoção eletrônica, desculpa, que aí a distribuição ficaria assim, ó. Tá? Ficaria assim. Tá, o que tem de mais nisso? Tá? Espera. Vamos ver um sp2 agora. Um sp2 seria o seguinte. Um H2C com uma dupla CH2. Tá? Quantos ligantes tem um carbono aqui? Ele tem 2 hidrogênios mais uma dupla aqui. Ele tem 3 ligantes. Ou seja, ele é sp2. sp2. Tá? Nesse caso, ele ficaria assim mesmo. Tá? Ficaria assim mesmo. Tá bem? E no último caso, H3C tripla CH3. Ele tem 4 ligantes, né? Opa, desculpa. É CH, né? Desculpe. Viajei. HC, CH. Aqui. Ele tem 2 ligantes só. 2 ligantes. Então, a hibridização do carbono é sp. Nesse caso, o que ia acontecer? Esse elétronzinho daqui iria pular para cá. Tá? E aí acabaria ficando assim, ó. Ok? Beleza. E agora, o que isso significa? Olha só. Perceba que aqui no caso do sp2 ficou um orbital sem elétrons. Um orbital p sem elétrons. Isso é o que a gente chama de um orbital p puro. E aqui embaixo a gente tem 2 orbitais p puros. P puros. Tá? O que isso significa? Olha só. Significa que esse cara aqui, um sp3, ele distribui a sua densidade eletrônica dessa forma, melhor, tá? Assim, ele já está feliz, assim, digamos assim, do ponto de vista de estabilidade eletrônica. Ele já está meio feliz, porque ele consegue distribuir a sua densidade eletrônica nos orbitais nessa maneira, tá? Como ele tem 4 ligantes, ele consegue deixar assim dessa forma, tá? E esse aqui que tem 3 ligantes? Esse aqui que tem 3 ligantes, ele fica com um orbital p puro. Ou seja, é um orbital que não participa da ligação. É um orbital que fica ali da mesma forma, com a mesma energia, mesmo tudo. Ele não participa das ligações. Isso aqui, segundo a TLV. Lembra que quando tu tem aqui, ó, quando tu tem um átomo que se liga com outro átomo, aqui os núcleos, ó, essa região aqui, ó, é como se fosse um orbital atômico. Tá? Basicamente, é como se o orbital P de um carbono meio que se sobrepusesse no outro orbital P. E aí eles formam um orbital atômico. É uma viagem, tá? É uma viagem, mas justifica muita coisa. A gente sabe que não é bem assim que funciona, mas justifica muita coisa pensar dessa forma. Então, esse orbital P puro seria um orbital que está ali, sujeito a receber um elétron. E esse cara aqui, um sp, ele tem 2 orbitais p puros, ou seja, eles estão sujeitos a receber elétrons. E a gente acabou de ver que receber um elétron é sinônimo de ser ácido, segundo Lewis, tá? Então a gente pode afirmar que a rigor, um sp3, acidez, né? Ordem de acidez aqui. Acidez. A gente pode afirmar que um sp é mais ácido que um sp2, que é mais ácido que um sp3? Cara, a rigor pode. Pode sim, tá? Já foi uma questão do ITA, inclusive. Uma questão do ITA
que ele perguntava justamente isso. CH, aqui H2C, CH2, e aqui H3C, CH3. Ele perguntava qual desses aqui era mais ácido e por quê. Justamente por isso. Olha só, esse aqui é SP, esse aqui é SP2 e esse aqui é SP3. É só falar isso. Um SP é mais ácido justamente porque ele tem mais orbitais p puros. Então ele está mais sujeito a receber elétrons do que de doar elétrons. Entendeu? Justamente isso. Tá certo? Então ele tem mais orbitais p puros para distribuir a sua densidade eletrônica, tá? E assim também tem um argumento que falam que um composto é mais ácido de acordo com a estabilidade da sua base conjugada. Isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Vai ver um pouquinho mais pra frente, mas não precisa necessariamente usar esse argumento, tá bem? Tô falando muito. Beleza. Mas uma coisa que tu pode afirmar sempre, tá? Quando tu vai escrever mecanismos. Tu pode afirmar sim que um sp3 vai atacar sempre um sp2 ou um sp e que um sp2 sempre vai atacar um sp. O sp não vai atacar ninguém, tá? Olha só, o sp3 ele pode sim jogar o elétron dele para cá, aqui pro sp. Aqui pode jogar aqui para baixo, pode jogar. Esse sp, ele não tem elétrons para atacar os outros, olha só. Não tem, tá? E ninguém pode atacar o sp3 porque ele já está numa forma mais estável de distribuição da densidade eletrônica. Tá bem? Vai ficar mais claro isso. Tá certo? Beleza. Outra coisa que a gente pode destacar. Aqui. Olha só. No armazenamento de elétrons, aqui, é formado o chamado aduto ácido-base. Aduto ácido-base. O que seria o aduto ácido-base? Cara, na orgânica, ele não é o produto. Tá? Ele normalmente não é o produto. Ele é um intermediário para o mecanismo da reação. Por exemplo, que nem a gente fez aqui antes, ó. Como essa amônia atacou esse hidrogênio, formou aquele composto todo estranho que a gente tinha visto, né? Que nem existe, não pode existir. Seria isso aqui. Isso aqui seria como um aduto ácido-base. É um intermediário, tá? Que aí isso aqui vai embora e aí tem o resto da reação, tá? Então, beleza. Seria o aduto ácido-base, tá? Vamos lá, então. Vamos ver um exemplinho. Um exemplinho básico aqui. Pra gente ver quem é ácido e quem é base, tá? Vamos escrever H2O mais a LCl3, tá? E pode ser isso aqui. E aí eu não sei o que vai ser formado, tá? Muita gente acaba se perguntando, como é que eu sei o que vai ser formado? Cara, mecanismo. Muitos cursinhos acabam mostrando um monte de reação para tu decorar e tal, porque eles não ensinam o mecanismo. Que assim, a prova do ITA nunca pediu para tu escrever o mecanismo. Escreva o mecanismo. Não.
Só que como é que tu vai justificar umas porra assim? Como é que tu vai justificar? E outra coisa, tinha que ter falado no início da aula, né? A força de ácidos, quem é mais ácido que o outro, a gente vai ver aqui também. Mas aí tu vê, é só fazer a regrinha do hidrogênio menos oxigênio e tal. Cara, isso funciona para a primeira fase e olhe lá. E olhe lá. Quando ele te taca um composto todo cagado aí, e os dois dão a mesma força ali, como é que tu vai ver quem é mais ácido, entendeu? E para a segunda fase? Para a segunda fase, como é que tu vai justificar? Eu tirei oxigênio do hidrogênio e aí a regrinha diz. Não, não é assim, tá? Vamos escrever então o mecanismo dessa reação aqui, tá? Vou desenhar a água, H2O, com os parzinhos aqui, mais o AlCl3. AlCl3. Aqui, Cl3. Tá? Pode ser, né? Pode ser? Pode ser? Fica bom? Beleza. LCL3. Ele nem é assim, né? É assim. Mas beleza. Tá? O que vai acontecer aqui, cara? O que vai acontecer aqui? A gente pode perceber o seguinte. Vamos ver a hibridização dos dois. Do oxigênio aqui, por exemplo. 1, 2, 3, 4. Ele é sp3. Aqui, do alumínio. 1, 2, 3. Ele é sp2. Tu acha que o sp2 vai poder atacar o sp3? Não, não vai poder. Então, a gente sabe que é o contrário. Se a água ataca, a água vai doar o par de elétrons. Ou seja, esse AlCl3 vai aceitar um par de elétrons. Logo, esse aqui vai ser o nosso ácido. E a água vai ser a nossa base. Vamos escrever o mecanismo. O que vai acontecer? A gente sabe que o cloro é mais eletronegativo que o alumínio. Então aqui é o nosso polo positivo. A água é o nosso polo negativo. Negativo ataca positivo. Vai atacar aqui, ó. O alumínio está fudido de elétron ali, né? Então o que vai acontecer? Vamos ter aqui, ó, o H com oxigênio e O. O oxigênio vai atacar ali o alumínio. Cl3. Beleza? É isso, né? O oxigênio, cara, com 3 ligações, ele fica mais. Só tu calcular a carga formal ali dele, né? Calcula a carga formal do oxigênio, ele vai ficar mais 1. Elétrons de valência. Aí é 6. Menos. Elétrons livres. Aí elétrons de ligação. 3. Tá? Vai ficar mais 1. Tem 2 aqui, né? Beleza. Vamos colocar aqui. Mais. Tá? E o alumínio? O alumínio, 4 ligações, fica menos. Fechou? Esse aqui vai ser o composto que vai ser formado. Isso aqui é o nosso aduto ácido base. Tá? Esse aqui é o nosso aduto ácido base. Tá bem? Beleza. Tem alguns casos que nenhum sai. Eles ficam assim mesmo. Tá? Eles se juntam. Pode acontecer. Beleza? Agora, pegar um outro exemplo. Se eu tenho... Vou pegar um outro exemplinho aqui, ó. Um H3C. Que vai se ligar com NH2 e vai se juntar com C2, C2H4O. Tá? Vamos desenhar. H3C ligado aqui no NH2. O nitrogênio tem os pares. Tem o par, né? E ele vai reagir com o quê? Esse composto aqui, ó. Tá? Que
foi o que eu desenhei ali. C2H4O. Beleza. Como é que a gente sabe o que vai ser formado? Primeiro, vamos ver aqui o que acaba acontecendo, tá? Entre o carbono e o nitrogênio, quem é mais eletronegativo? Cara, é o nitrogênio. Então, se alguém for atacar alguém, vai ser o nitrogênio que vai atacar, né? E aqui é positivo, tá? Beleza. E aqui? Aqui o oxigênio é negativo e esse carbono aqui é positivo. Cara, na maioria das vezes, o carbono da carbonila vai ser atacado, tá? Porque ele está muito deficiente de elétron, ele está bem fodido de elétron aqui, tá? Existem casos que não. Te acalma, também não bisura isso. Mas, a rigor, a maioria das vezes, o carbono é atacado. Ei, caralho, helicóptero. Vou tomar água aí. Tá, fechou. O que vai acontecer? Cara, se tu tá em dúvida, escreve as hibridizações. Hibridizações, tá? Olha só. Do nitrogênio aqui. Qual que é a hibridização do nitrogênio? 1, 2, 3, 4 ligantes, ele é sp3. Tá? Do carbono aqui, pode escrever do carbono também, sp3. Opa, sp3. Então ninguém aqui vai ser atacado. Já sabe disso. E se tu for ver do carbono aqui, ó, 1, 2, 3, ele é sp2. Que sorte. Que sorte. Então a gente já sabe o que vai acontecer. O nitrogênio vai atacar esse carbono. Escreve o mecanismo aqui, ó. Assim. O que isso aqui vai formar pra gente? A gente vai ter aqui, ó, o nosso oxigênio. Nosso oxigênio ligado ao nosso carbono. Vou até escrever assim, né? Fica melhor. Carbono aqui com o metil. E aí vai se ligar ali embaixo com o nitrogênio. Vai se ligar ao metil. Vai se ligar ao hidrogênio e o hidrogênio aqui também. É isso, né? É isso. Vou até escrever aqui para ficar melhor. Beleza? É isso que a gente tem. Por que a gente não deixa a dupla aqui? Cara, porque carbono fazendo 5 ligações não existe, né? Então a gente sabe que a gente pode escrever que essa ligação dupla do oxigênio, ela subiu aqui pro oxigênio. Subiu. A gente pode escrever isso. E aí ele fica com uma carga negativa aqui, ó. Tá? Mas tem alguma coisa estranha aqui também, né? O nitrogênio fazendo 4 ligações, pode isso? Pode. Só coloca uma carga de mais aqui. Tá, beleza? Tem uma carga de mais e uma carga de menos. Tem como estabilizar isso, né? Ficar melhor. Tem. Isso aqui seria o nosso adulto ácido base, nosso intermediário. Porque aí esse bichão aqui, ele vai sofrer um rearranjo para ficar estável. E a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. Que esse hidrogênio simplesmente vem aqui, ó. Vem pro oxigênio lá em cima. E aí como é que fica? Ficamos, eu vou escrever como tava, né? N CH3 H aqui, 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 H, aqui em cima um OH. Tá certo? E aí a gente pode escrever isso de uma maneira melhor, né? Pra não ficar assim feio, esse bicho feio. Escreve assim, ó. Um NH. Aqui. Pronto. Deu. Esse aqui é o nosso produto. Tá? Então tu não precisa decorar nada. Não precisa decorar. Tu vai saber o que vai acontecer com base na hibridização, com base no mecanismo, sabendo o que vai acontecer. Então, isso aqui não é só para ácido base, tá? Isso aqui é para sempre. Reações orgânicas, cara. Reações orgânicas é só isso. Tu tem que saber mecanismo. Tem que saber mecanismo. Beleza? Se eu te perguntar o mecanismo aqui, ó.
Ó, se eu te pergunto o mecanismo que explica essa reação aqui. SO3 mais H2O formando H2SO4. Tá? H2SO4. Olha só, vou desenhar o SO3. A gente sabe que ele é assim, né? Aqui. Tá? Vou desenhar a água também. Beleza. Quem que vai atacar quem? Olha só. Eu sei que o oxigênio ele é mais eletronegativo que o enxofre. Eu sei, né? Então eu sei que o enxofre ele tem um polo positivo aqui. Beleza? Tá. E aqui o oxigênio é o nosso polo negativo padrão. Ok. Vamos ver as hibridizações. Desse enxofre aqui, qual que é a hibridização dele? 1, 2, 3, sp2. E do oxigênio aqui, sp3. Já sei o que vai acontecer. A água vai atacar o enxofre. Beleza. Escreve mecanismo. Escrever assim, né? Melhor. Aqui. Vai atacar o enxofre. Tá? Meu Deus, o enxofre vai explodir. Vai explodir. Te acalma. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, eu vou ter aqui oxigênio, um enxofre, um outro oxigênio. Vai fazer uma com oxigênio aqui que tá fazendo com um H e um H. Meu Deus! Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? O enxofre vai explodir com essa bosta aqui. Não é possível, tá? O que a gente pode falar que vai acontecer? Cara, para não ficar esse tanto de ligação no enxofre, vamos colocar uma das ligações aqui do oxigênio, ó, vindo aqui como carga formal. Aí fica a mesma quantidade de ligações, certo? Vamos colocar esse aqui, ó. Que faz mais sentido, né? Essa ligação vai embora e aí fica uma carga negativa aqui, ó. Fechou? Beleza. Tá, mas tem alguma coisa que tá errada também, né? Tem uma carga positiva do oxigênio aqui, ó. Ele tá fazendo 3 ligações. Beleza? E agora? O que vai acontecer? Eu já tô vendo uma coisa interessante, né? Esse hidrogênio aqui, ó, bem pertinho, tá querendo ir pra lá, né? Aham. E é justamente isso que vai acontecer. E aí a gente vai acabar com o nosso composto final aqui. Justamente o ácido sulfúrico, tá? E como é que eu sei que ele não vai reagir mais? Olha a hibridização do enxofre, cara. Olha a hibridização dele, sp3. sp3. Ele vai parar de reagir. Por quê? Cara, porque ele não pode ser atacado por ninguém e ele tá estável. Ele não vai querer atacar ninguém, entendeu? Só se tu forçar alguma coisa. Mas a rigor não vai reagir mais. Fechou? Beleza. E agora? Vamos para os ácidos e bases. Para perguntas que caem no ITA. Por exemplo, quem é mais ácido? Quem é mais ácido? HNO2 ou HNO3? Como é que eu tiro isso? Como é que eu tiro essa dúvida? Olha só, primeiro, eu sei que os dois têm capacidade de lançar, de soltar um H+, né? Eu sei disso. Posso até escrever esse tipo de reação para me guiar. Não precisa, tá? Não precisa. Mas só para te guiar e conseguir te explicar um pouquinho melhor, tá? O que vai acontecer? Vai ser um H+, mais um NO2 menos. E aqui embaixo, NO3. E vai soltar aqui um H+, mais um NO3 menos. Tá? Vamos escrever o primeiro caso.
Vamos desenhar o HNO2. O que ele seria? Como é que ele seria? Isso aqui, né? O, se liga o nitrogênio com O aqui. Beleza? Esse aqui é o HNO2. E o HNO3? O HNO3 quase a mesma coisa, né? O O, se liga aqui, é o nitrogênio. Vai fazer uma dupla aqui. E aí, um oxigênio aqui, né? O oxigênio, o nitrogênio aqui vai estar com o mais. E o oxigênio vai estar com o menos. Beleza? E aí? E aí? O que isso diz pra nós? Cara, não me diz nada. Escreve esses compostos aqui. Esses ânions. Vamos ver se isso nos ajuda um pouco. Tá? Aqui em cima, como é que vai ficar? O menos, N, O. Aqui. Vai ficar um O menos. Certo? E aqui é isso, né? Beleza. E embaixo? Embaixo eu vou ter o O, N, O, dupla O. E esse O aqui vai ser menos. Esse O aqui de cima vai ser menos. E o nitrogênio do meio vai ser mais. Tá? Beleza. E aí? O que isso me ajuda? Presta atenção, cara. Tenta ver o seguinte. Estruturas de ressonância. Vamos falar de ressonância, tá? Cara, quando tem um composto que faz ressonância, ele de certa forma é estável, tá? Ele é estável. Quando eu pego, por exemplo, o O3, o ozônio. Já desenhou o ozônio? O ozônio, ele é tipo isso aqui, ó. Ele é basicamente isso. Ele é assim. E aí o que acontece? Esse menos vem para cá em forma de ligação e essa ligação vem para cá em forma de carga. E aí ele fica alternando as ligações. Tá? Ele fica fazendo isso. E o ozônio é estável. Como assim? Como assim? Cara, a ressonância, ela permite que um composto seja estável, tá? Por quê? Porque assim, dessa forma, ele consegue distribuir a sua densidade eletrônica ao redor de toda a molécula. Todo o composto consegue receber essa carga eletrônica, porque ele está mudando essa carga de posição constantemente, tá? Por isso que o benzeno é estável, por exemplo, né? O benzeno que a gente trabalha sempre, ele faz ressonância, né? Essa ligação vai para cá, para cá, para cá. Ele está distribuindo a densidade eletrônica ao redor da molécula, tá? Então, a gente pode afirmar sim que quanto mais ressonância, mais estável é um composto. A gente pode afirmar isso, tá certo? E outra coisa que a gente pode afirmar é que um composto ele vai ser mais ácido quando a sua base conjugada for mais estável, tá? É o que diz a teoria e é o que a gente consegue explicar que tá certo. Na maioria das vezes tá certo, tá? Então, assim, a base conjugada ela é o produto da ionização do ácido, né? Esse aqui, ó, se ele se ioniza, fica assim, mais o H+, né, que eu não escrevi. Mas essa aqui seria a base conjugada, tá bem? Então essa base conjugada ela mantém o ácido ionizado, fazendo com que a reação inversa não ocorra, tá? Porque esse H+ aqui vai se perder, vai embora, sei lá, tá? Então parou aqui a reação. Se parou aqui, quer dizer que esse composto consegue fazer melhor essa reação, porque chegou num composto mais estável, digamos assim. Então ele faz mais essa reação. Ou seja, ele é mais ácido.
Basicamente isso que diz a teoria. É meio confuso, tá? Mas é isso que diz a teoria. Então, assim, a rigor, o que tu tem que saber? O que tu tem que saber que é importante? Aqui, ó. Se eu for comparar ressonância com acidez, acidez, eu posso falar que quanto mais ressonância, mais acidez. Posso falar isso. Vamos analisar as estruturas de ressonância desses caras aqui, tá? Olha só, esse aqui tem uma estrutura bem parecida com a do ozônio, né? Isso aqui vem para cá e essa ligação vem para cá. Beleza? E esse de baixo? Cara, esse de baixo tem mais estruturas de ressonância. Olha só, ele pode vir para cá e essa vir para cá e esse vir para cá e aí esse aqui vir para cá de novo e aí não sei o quê. Entende? Ele tem mais estruturas de ressonância. Ou seja, esse composto aqui de baixo, esse ânion, é mais estável do que esse aqui de cima. Se ele é mais estável, o HNO3, o ácido nítrico, é mais estável, é mais ácido do que o ácido nitroso. Tá? HNO3 mais ácido do que o HNO2. Beleza? A acidez depende da estabilidade da base conjugada. Se eu fosse escrever aquilo que eu falei, da reversibilidade da reação, poderia escrever assim, ó. HNO2 vai acabar formando aqui e tem um certo equilíbrio entre a base e o ácido conjugado aqui, né? Beleza? E o HNO3? O HNO3, ele vai ser quase assim, ó. Quase não vai ter reversibilidade. Por quê? Porque o NO3-, ele faz mais ressonâncias, ele é mais provável de ser gerado, ele é mais estável. Então a reversibilidade não vai ser tão grande quanto essa. Logo, o ácido nítrico é mais ácido que o ácido nitroso. Beleza? É basicamente isso. Então a gente já viu, olha só, já vimos 2 pontos, né, dos que eu falei aqui, ó. Já vimos hibridização para montar um mecanismo ali e falar quem ataca quem. E já vimos eletronegatividade, já vimos ressonância. Falta o raio atômico e mais umas coisinhas que eu vou falar depois. Mais alguns exemplos. Fechou? Então, eu vou terminar esse vídeo aqui, mas a gente vai continuar falando de ácidos e bases a nível ITA. Fechou? Vamos passar nessa porra e vamos se dar bem aí. Fechou? Um grande abraço. Falou!